erros comuns cometidos pela família no tratamento de dependente químico podem comprometer a evolução do paciente. Faz parte dessa caminhada não só cuidar da saúde, mas também das relações. Para falar um pouco mais sobre o assunto, o TH Entrevista dessa semana recebe o psicólogo Jefferson Góes. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Ana Paula, por estar aqui falando desse tema tão importante, que é falar dessas relações familiares e falar sobre o dependente. Então, nesse processo da dependência química, a família é uma das primeiras afetadas, não é? Explica pra gente como é que funciona esse processo. A família, até um certo período, ela só é informada ou contactada em relação ao problema da dependência quando as mudanças de comportamento, quando as mudanças de hábito, né? E principalmente a não continuidade daquilo que o seu jovem ou o seu filho ou o dependente ele desenvolve, tá? Então, com isso, faz com que a família comece a observar alguns sinais, né, da perda do contato com o filho, algumas faltas e falhas desse filho no quesito social, educacional, né, de tudo aquilo que ele se dispõe a fazer com naturalidade e ele vai se desleixando com essa relação. Um dos erros mais comuns cometidos pela família é a negação? Perfeito. Negar o problema é uma das estratégias a qual a família ela não tem uma elaboração para isso. Então ela sempre vai interferir e informar, né, pois o problema, quando ele é instalado, ele fica visível a todos aqueles que estão ao redor, tá? Onde observa o comportamento, onde observa as atitudes e principalmente a mudança do meio social daquele jovem. Então, familiares mais próximos ou pessoas, né, da própria família, né, amigos, conhecidos, vão e dão aquelas indicativas de que o filho, do que a filha, né, está fazendo algo que pode comprometê-los e tudo. E a família, o pai ou a mãe, né, eles não dão, né, ênfase a isso e faz com que isso é coisa sua, eu conheço muito bem meu filho, dão aquelas justificativas. Então, negar o problema inicialmente é uma das trajetórias a qual a família age, tá? Por ter, né, apego, por ter esse sentimento paternal, maternal, daquele filhinho, daquela filhinha, e de não esclarecer situações do nosso cotidiano, né, que é o uso de drogas, que é essa relação entre jogos, vícios e o grupo a qual essa ou esse adolescente se encontra no momento. Há também aquelas famílias que manipulam o dependente e até financiam, não é, esse dependente por medo dele passar muito tempo fora de casa, nas ruas. Qual o perigo dessa manipulação? Isso já corresponde, Ana, a perfil, né, do contexto familiar de uma possível codependência ou de uma dependência emocional, que é quando esta família ela patrocina o uso da substância voluntariamente ou involuntariamente, fazendo com que para eles, familiares, é mais cômodo e confortável fazer com que o filho permaneça em casa. Faça da sua casa um quartel-general da droga, onde ele possa fazer o uso ilícito ou lícito da substância e achar natural e normal porque o meu pai deixa, porque minha mãe deixa, lá em casa é liberado, porque os pais têm receio que esse filho saia de casa e não volte, que são as ameaças, né? O dependente ele tem muito esse contexto de desafiar, ele é desafiador. Então ele ameaça o familiar, ele ameaça a mãe, o pai. Se você não fizer isso comigo, se você não deixar eu ir, se você não der o que eu estou precisando, eu vou roubar, eu vou para a favela, eu vou passar dias fora de casa.
né? E a família se sente coagida com essas ameaças e acaba cedendo, acreditando que isso seja a maneira mais correta de lidar com essa situação, né? Eu atendo e recebo muito em consultório famílias que dizem, mas doutor, é bem melhor que ele faça o uso em casa do que ele fazer o uso na rua, porque na rua ele pode ser preso, tá? O interessante é que ele não faça o uso. Então, como é que eu posso promover que haja, tá, essa tomada de decisão ou tomada de consciência de um dependente se a família apoia o uso dele, né? Então, assim, são situações como essa que faz com que o dependente perdure mais dentro desse ciclo vicioso e não chegue a um tratamento adequado a tempo de poder trazer a ele ainda, tá, resgates da saúde e da intelectualidade dele, tá, fazendo com que ele não tenha tantos problemas ou comorbidades. Muitas vezes também a família nem sabe que a pessoa está usando, né, o entorpecente. Como ela fica atenta? Quais são, né, se há, né, quais são as possibilidades que as famílias podem ficar de olho nessa pessoa? Assim, é importante demais essa pergunta, porque são fatores indicativos, né? São aqueles primeiros fatores que indicam, né, o início da dependência, né, que são as mudanças de comportamento do dependente, né? Ele começa, nenhum dependente se estrutura mantendo o mesmo perfil, né? Ele vai mudar os hábitos, ele muda os costumes, ele muda a maneira habitual, tá? A maneira de se relacionar em casa, a maneira de se relacionar com a sociedade. Ele deixa, né, e começa a ser não só procrastinador, mas ele começa a ter essas irresponsabilidades de não assumir compromisso, nem com o trabalho, nem com a família, nem com a educação, com a escola. Então, esses sinais, tá, são os primeiros que algo existe com essa pessoa. E mediante a essa existência, é sempre necessário que a família indague, que a família converse, que a família avalie tudo isso e possa, tá, em algum determinado momento, indicar, né, para um médico da família, para um psicólogo, para o próprio psiquiatra, né, porque ele vai dar esses sinais. A família observa isso e vai identificando como uma naturalidade, aonde é bem dito, as famílias sempre dizem isso, né? Não, isso é só uma fase, né? É uma rebeldia, mas a fase não passa, a rebeldia aumenta, né? E a tolerância em uso alcoólico ou do próprio cigarro, através também dessa febre nacional que é o vapor, e entre outros novos costumes, esse próprio dependente ele vai avançando, assim, avançando sinal, se comprometendo cada vez mais, e a família vai entrando nessa naturalidade dele, achando isso tudo normal. Então, assim, o primeiro ponto em qualquer ato, tá, de mudança brusca de atitude, de hábito e de costumes dos filhos, é sempre bom parar para conversar, para avaliar e fazer com que a família possa perceber dentro de um diálogo, né, que há algo que ele possa ou não pedir ajuda, porque eu não posso, como família, tá, esperar que o meu filho venha pedir ajuda. Não. Isso muitas vezes faz com que exista esse tratamento tardio, né? O ideal é que haja essa intervenção do pai, da mãe, fazendo o papel de responsáveis por essa família. Além também da culpa da família, existe também esse ponto onde eu errei. Isso é muito prejudicial também, né, para a família. Traz um prejuízo imenso, porque a culpa, o medo e a raiva são 3 sintomas emocionais que são muito bem claros dentro da família, né? A família começa a se culpar fazendo essa indagação, né? O que foi que eu fiz, onde foi que eu errei,
né? Porque eu trabalhei demais, porque eu me ausentei demais de casa, a culpa é minha. E, na verdade, não há culpados, até porque filho, ele não vem, né, com esses esclarecimentos todos. O filho, ele é uma experiência na vida de um casal, né? E o desenvolvimento desse filho, ele não vem com manual. Era né? isso que eu ia falar agora. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções para que você possa, tá, ter limites, né? Para que você desenvolva um estado racional de educação, de paternidade, né? Não que eu seja permissivo demais, não que eu seja bonzinho demais, nem que eu seja amigo do meu filho, não. Você deve ser pai, né? Que cobra, que exige, mas que também, né? Que ama, que reconhece o filho, que valida o filho, mas dentro de tudo isso não há culpados. O que há é, em um determinado momento da vida desse adolescente, ele desenvolveu um hábito de conhecer, de experimentar, tá? E para se fazer parte de um grupo ou para desinibir, ele começou a beber, começou a fumar, porque tudo isso são atrativos para jovens, tá? Mas jovens que não têm esse esclarecimento. Por isso que é fundamental o papel dos pais para esclarecer tudo isso e observar os primeiros sinais. E aí, quando eu falo que não há culpados, porque o único culpado é a droga, porque é ela que faz toda essa alteração no filho, é ela que causa toda essa devastidão dentro de uma casa, dentro de uma família. Então, a substância química é ela que altera o perfil do filho, é ela que muda o comportamento, é ela que interfere no humor daquele filho, fazendo com que ele tenha atos rebeldes, né, inconsequentes, tá? E irracionais. Então, a família não deve se perguntar ou se questionar, né, para ter culpa, medo ou raiva, mas é entender que em algum determinado momento, né, houve uma falha de conduta, né, desse adolescente para que o levassem a esse uso. Muitas vezes, tá, Ana, na própria casa, tá? O pai que faz uso do cigarro, o pai ou a mãe que tem hábitos de consumirem bebida em casa, e aí o filho começa a beber, né, com eles e aquilo acha natural, é melhor que meu filho beba comigo do que na rua. Tem né? muito isso. Então, assim, são mitos que levam a esse prejuízo que, né, acabam muitas vezes numa clínica, né, em situações que comprometem mais ainda, como um comprometimento pessoal do vínculo da saúde ou da própria justiça, né, porque a droga proporciona tudo isso. Durante o tratamento do dependente químico, é preciso também ter a consciência de que a família é codependente e precisa de acompanhamento? Perfeito. Né? Eu falo sempre aos familiares que, em primeira mão, antes de pensar em algo para o filho, quem deve procurar ajuda são os pais. Então, é a primeira indicação, que os pais busquem esse aconselhamento com o psicólogo, né? Com o próprio médico psiquiatra, para entender um pouco mais dessa dinâmica da dependência. Porque os pais, quando eles têm esse comprometimento e compromisso de ajudarem os filhos, é a primeira coisa que eles fazem. Não, eu tenho que levar ele para o psicólogo e o psicólogo vai dar um jeito, e se não der um jeito o problema é dele. E na verdade não, né? Essa situação da dependência, quando ela se instala dentro de um lar, todos precisam ter informações, né? E principalmente as pessoas que conduzem o lar, né? Que têm essa responsabilidade. E não só de manter a casa, mas a responsabilidade de trazer esse conhecimento sobre o que ocorre com o filho ou com a filha. Então os pais, eles precisam ter esse acompanhamento, ter essas informações, buscar ajuda em grupos de apoio, né? Assim como tem o Amor Exigente, o Al-Anon. Não ter vergonha, né? E aí eles entram nessa situação de como é que eu vou expor o meu problema? Né? Eu não me sinto adequado, Jefferson, de ir a um grupo. Eu digo, tudo bem, mas em algum momento, tá, haverá essa necessidade de você
quebrar, tá? Não o sigilo, mas quebrar esse impedimento a falar de algo que não é um tabu, mas é algo que relaciona a saúde. Com certeza. Né? Ok, muito obrigada pelas informações, pelas suas orientações e seja sempre bem-vindo ao TH Entrevista. Obrigado, eu que agradeço a todos, né? Vou deixar aqui minhas redes sociais e contatos para que em qualquer situação, precisando de ajuda, é só informar, tá? No meu Instagram vocês me encontram no @psicólogo_Jefferson Góes e o número de contato é o 8884-9583. Esse é do WhatsApp, pode mandar mensagem que tem alguém que vai responder e eu vou estar à disposição para poder ajudá-los. Ok. E o TH Entrevista fica por aqui e até a próxima.